se você é uma pessoa preconceituosa com trabalhos de base, o Canadá não é para você. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre todos os tipos de trabalhos que eu já tive aqui no Canadá. E no final eu vou dar uma dica super bacana de um tipo de trabalho que é excelente para você que não tem profissão e quer ser bem remunerado. É mesmo, é? Mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece, eu me chamo Renata, tenho 26 anos, moro na cidade de Saskatoon, na província de Saskatchewan. Desde já, te convido a se inscrever no canal, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa o sininho das notificações, que aí todos os vídeos que eu postar, você vai estar recebendo aí no seu celular. Eu quero deixar bem claro aqui também que se você é uma pessoa preconceituosa com trabalhos de base, o Canadá não é para você. Tem muito brasileiro que sofre horrores aqui no Canadá porque quer ter os mesmos tipos de trabalhos que tinha no Brasil. Mas na realidade, gente, a vida não é assim. São pouquíssimas as pessoas que vêm do Brasil com o trabalho certo, contratadas pela empresa e continuam a trabalhar na mesma profissão que exerciam no país. Existem muitas pessoas que vêm para o Canadá e migram para o Canadá e não têm emprego certo. E aí, como é que você vai conseguir a tal experiência canadense? Você vai ter que procurar um trabalho de base. Acontece isso bastante. E quais seriam esses trabalhos de base? Trabalho na construção, trabalho na limpeza, em supermercados, em restaurantes, em hotéis e por aí vai. E geralmente, na grande maioria desses trabalhos, a gente acaba trabalhando fins de semana, de madrugada, tem vários horários malucos de escalas e os brasileiros não se acostumam com isso. E realmente é difícil. Mas hoje eu não vou estar falando sobre os brasileiros, eu vou estar falando sobre as minhas experiências aqui no Canadá. Ah, e uma curiosidade para quem não sabe, aqui no Canadá não existe carteira de trabalho. Pessoal, não existe. É basicamente tudo na base da confiança, onde você vai colocar todas as suas habilidades, todos os lugares que você trabalhou no seu currículo, com o nome do seu empregador, tudo bonitinho. E aí, quando você for aplicar para o trabalho que você está querendo pegar, o seu empregador vai ligar para esses lugares e checar se você realmente trabalhou e se você tem essas experiências que você fala no seu currículo que você tem. Além disso, eles vão pedir referências e geralmente aqui em Saskatchewan pelo menos são 2 referências. Mas pro primeiro trabalho aqui no Canadá, eu acho super complicado, porque como é que você vai colocar uma referência sendo que você não conhece ninguém? Você é recém-chegado aqui. O que várias pessoas fazem é ir para a igreja, conhecer pessoas, né, na igreja, pastores, frequentam lá na igreja e fazem amizade, e aí usam, por exemplo, um pastor, uma pessoa da igreja como referência, ou um professor de algum curso de inglês que você está fazendo aqui. É bem comum isso. Mas no meu caso, para o meu primeiro emprego aqui no Canadá, eu não precisei disso. Meu primeiro emprego foi entregando jornais. Sim, era um trabalho que era ok. Eu lembro até hoje da minha entrevista de emprego, que eu fui em uma cafeteria, assinei lá todos os documentos na época e foi super tranquilo a entrevista, até porque eu era super nova, eu estava na escola aqui e é super comum esse emprego para estudantes. Tem muito adolescente de 14, 15 anos que trabalha entregando jornal, então é um emprego comum. Não tive muitas perguntas e nem nada, mas foi isso. Eles me pagavam $50 por mês,
Era pouquíssimo. Eu entregava os jornais em mais ou menos 25 casas no meu bairro. Eu fiquei trabalhando, fazendo as entregas por mais ou menos 3 meses e depois eu pedi para sair porque as entregas tinham que ser feitas antes das 6 horas da manhã e na época do inverno começou a ficar puxado. Chegou o ponto que era tão frio, que o meu pai tinha que me levar de carro para fazer as entregas e acabava que o dinheiro que eu recebia nem pagava gasolina. Então eu tive que sair desse emprego, mas me ajudou muito porque foi a minha primeira experiência que eu tive no meu currículo. O meu segundo emprego foi no Walmart. Para quem não sabe, não conhece, nunca ouviu falar sobre o Walmart, é uma rede de supermercados bem famosa que tem aqui no Canadá e nos Estados Unidos e em outros países, até no Brasil o Walmart existe. Era um trabalho que exigia muito esforço físico. Eu ficava basicamente a noite toda repondo o estoque da loja. E aqui não tem isso de mulher ser sexo frágil. Mulher e homem fazem o mesmo serviço, gente, não tem diferença. Nós tínhamos 2 coffee breaks de 15 minutos pagos pela empresa e tínhamos a hora do almoço, porque era de madrugada, de 30 minutos que não era pago pela empresa. É super diferente do Brasil, né? Existem pessoas que têm 1 hora e meia de almoço e aqui geralmente é 30 minutos e você não está sendo pago por esses 30 minutos. Esse é o regime de quase todas as empresas aqui do Canadá. Eu trabalhei no Walmart por 3 anos e eles me pagavam um pouco mais do que o salário mínimo na época. O salário mínimo era 10,20, eles me pagavam tipo 10,45, mas eu tinha o bônus de $1 porque eu trabalhava de madrugada, então era 11,45 o meu salário naquela época. Eu tinha 3 benefícios na empresa, que eram o plano de saúde, tinha o cartão de desconto da loja, na época era 10%, e também as férias pagas, que vai depender muito aqui de empresa para empresa. Tem empresa que já vai te dando esse valor em cada pagamento e tem empresa que nem o Walmart que segura e quando você tira as férias você recebe como se você estivesse trabalhando. E eu acho que eu prefiro até assim, porque aí quando você tá recebendo já em cada pagamento você não percebe, né, que esse dinheiro é o dinheiro das férias. E aí quando você tira as férias você não recebe nada, você fica liso. Na época que eu trabalhava, se você tivesse 1 ano de empresa, você tinha direito a 2 semanas pagas de férias. Se você tivesse 2 e 3 anos, seriam 3 semanas de férias pagas. E se você tivesse 10, 15 anos, aí sim você teria direito a 4 semanas de férias pagas. Ah, e nós não tínhamos folga fixa. O que isso quer dizer? Essa semana eu tinha 2 folgas na semana que poderiam ser segunda e terça, semana que vem, sábado e domingo, na outra semana, quinta e terça, era assim, misturado. Eu odiava quando tinha as folgas separadas, eu preferia quando tinha as folgas juntas, mas nem sempre isso acontecia. E quando você tá aplicando para trabalhar em alguma empresa aqui, a primeira coisa que eles te perguntam no formulário é se você tem a disponibilidade de trabalhar os 7 dias da semana. E se você não tiver, provavelmente eles vão dar preferência para a pessoa que tem. Então, toda vida que eu marco, que eu tô procurando emprego, eu marco todas as opções, eu tô sempre disponível. E nesse meio tempo que eu estava trabalhando no supermercado, eu consegui um emprego em uma escola. E é bem comum aqui no Canadá terem 2 escolas juntas, né, que eles chamam de joint schools. E aí geralmente é uma escola pública, que eles falam public school, e a escola católica. E no meio tem a parte da comunidade, né? E se você não sabe, existem escolas públicas aqui, a maioria são públicas, uma ou outra que são particulares, mas
Se você tem uma criança entre 0 e 4 anos e você quer que a sua criança vá para a escola, você tem que pagar. Então, era nesse tipo de escola que eu trabalhava, que era privada, e eu amava esse meu trabalho, era super legal. Eles pagavam na época, acho que era 15,50 a hora. Olha a diferença, no Walmart era 10,45, 11,45 por causa do bônus, mas de 10,45 meu salário foi para 15,50. E era super legal, eu ficava com as crianças. Se eu ficasse com as criancinhas menores, né, de poucos meses até 1 ano, eu tinha que trocar fralda, dar comidinha para elas, ficar com elas basicamente. E se eu ficasse com as crianças maiores num programa da própria escola, que é Before and After School, eu tinha que ficar com elas também, brincar, levar para parquinho, fazer atividades e esperar o momento lá dos pais irem buscar elas. É bem comum aqui esse tipo de programa, porque a escola começa mais ou menos 8 horas da manhã, só que tem pai que tem que estar no trabalho às 7 da manhã. Então, às 6 o programa abria e os pais já deixavam as crianças nesse programa e poderiam buscar às 6 da tarde. A escola fecha às 3h30, então a gente ficava lá até às 6 com essas crianças esperando os pais irem buscá-las. Como eu falei, era bem legal, mas também era super complicado porque, por ser um serviço que os pais estão pagando, os pais tendem a reclamar muito mais. Eram muitas reclamações de criança que brigou com tal criança e a gente tem que prestar atenção, ou uma criança chegou assada, ou uma criança reclamou, falou mal da gente pro pai, porque criança tem birra, né? Então, essa parte aí era a parte difícil de lidar. Nesse mesmo trabalho, eles me ofereceram um curso para ser professora. Era o ECE nível 1, e aí depois eles iam pagar para eu conseguir o nível 2 e depois o nível 3. E na época, gente, sem noção, eu não aceitei. Olhem isso, olha a minha inteligência, eu me arrependo muito, porque eu adoro ficar com crianças, cuidar de criança. E eu tava até olhando, tem um site aqui de Saskatoon, se chama Saskatoon Trades and Skills, e eles oferecem esse curso de graça. Sim, de graça. Então, rapidamente eu vou estar explicando para vocês aqui sobre esse site. Assim, existem empregadores, né, que estão procurando por pessoas capacitadas, só que eles não acham essas pessoas no mercado. Então, eles procuram esse centro de treinamento e falam: olha, eu tô procurando professores para escolinhas, eu tô procurando por pessoas para fazer serviço em casa de idoso, eu tô procurando por pessoas para trabalhar com comida, essas coisas, sabe? E aí, esse centro de treinamento coloca lá no site deles que tá procurando por esse tipo de gente e você aplica. E aí, os requerimentos são: você tem que ter ensino médio completo, inglês CLB nível 6 e tem que ter uma ficha criminal limpa. Então, é basicamente isso, super fácil de aplicar. E quando você termina o curso, geralmente são 12, 13 semanas, você já sai com emprego garantido. É maravilhoso esse tipo de curso. Foi um curso desses que o meu marido conseguiu o emprego dele de carpintaria. Ele trabalhava no Walmart também comigo, se você não sabe. E aí a gente viu esse site que estava oferecendo cursos e ele viu o de carpintaria, ele se interessou, ele fez. E aí ele hoje tá no 4º ano de carpintaria. Eu vou colocar na descrição aqui do vídeo esse site do Saskatoon Trades and Skills, para, se você tiver uma curiosidade, quer saber como funciona, ou tiver mesmo procurando um emprego, dá uma olhadinha lá que talvez eles possam te ajudar. Mas voltando ao foco do vídeo, eu estava trabalhando muitas horas no Walmart e nessa escola também, e eles não me ofereciam mais horas. Então, eu não podia largar o Walmart para
ficar nessa escola com poucas horas, né? Então eu acabei desistindo da escola e continuei no Walmart. Depois de um tempo eu estava insatisfeita com o meu trabalho lá, era bem puxado e eu decidi mudar completamente e fui trabalhar na limpeza. Na limpeza, meu salário era $15 a hora de base, mas se eu estivesse fazendo outros tipos de serviços, como mudança, limpeza mais completa e tudo mais, eles pagavam 17 ou 18 a hora, dependendo do serviço. Além do mais, que eu também trabalhava de segunda a sexta, das 9 às 5 horas da tarde. Era um trabalho que eu gostava bastante, recebia muita gorjeta, foi um mundo completamente diferente para mim, porque até então eu estava acostumada com esse tipo de trabalho de empresa grande, né, que nem o Walmart, que nem a escola, e aí do nada eu fui para uma empresa pequena de limpeza que tinham tipo 6, 7 meninas, e foi completamente diferente, uma experiência assim que agregou muito na minha vida aqui, tanto profissionalmente como na minha casa também, porque eu aprendi como cuidar da minha casa, como os canadenses cuidam. E além do mais, eu tinha esse benefício de ter os fins de semana livres para acampar, fazer as coisas que eu gosto de fazer na época do verão. A única coisa ruim que eu achava do serviço de limpeza é que não tinha descanso, tipo assim, não tinha horário de almoço. Eu comia comida rápida, não podia esquentar comida e nem nada, tinha que ser sanduíche, comida bem rápida, pronta mesmo. E eu comia quando estava saindo de uma casa para ir para outra. Esse trabalho na limpeza também me dava plano de saúde e eu tinha vários bônus no mês. Era coisa de louco mesmo. Eu chegava em casa com 200, $300 de restaurante, para cinema, para várias coisas. É um trabalho que eles sabem como tratar o funcionário bem. Só que depois eu fui para a faculdade e esse trabalho não permite você trabalhar meio período e eu acabei tendo que sair. Mas no verão retrasado eu trabalhei lá porque a minha patroa gostou muito do meu serviço, gostava de mim. Eu era uma pessoa que sempre chegava em ponto, nunca me atrasava, nunca ligava dizendo que eu estava doente nem nada. Então, quando eu liguei falando que estava procurando emprego, ela não hesitou e me contratou pro verão. Então eu sei que se eu precisar, ela me contrata novamente. Sempre bom, gente, fazer contatos. Depois disso, eu trabalhei em uma loja de roupas. Odiei a experiência. Eles pagavam muito mal e eles ainda esperavam que a gente fizesse mais do que estava no papel. Além de trabalhar, eu tinha que fazer várias coisas ao mesmo tempo, tinha que estar nos trocadores, aí me chamavam para o caixa, aí daqui a pouco eu já tinha que estar lá estocando roupa, era uma loucura. Ainda no fim do meu horário de trabalho, eu tinha que estar limpando o banheiro, varrendo a loja toda, que era gigante, e eu, acostumada com o Walmart que eu trabalhava, eu falei, não, isso tá errado, porque a gente trabalhava no Walmart, eles contratavam uma empresa separada somente para fazer a limpeza. O nosso salário não faz parte disso. E aí nessa empresa que eu trabalhei não tinha nada disso. Eles pagavam o mínimo, tinha que trabalhar qualquer hora do dia, a hora que eles falassem eu tinha que estar lá. Aí eu acabei ficando lá tipo 4 dias e no último dia eu falei, ó, não quero. E eu saí. E graças a Deus que aqui também tem isso, que não fica mal pra você porque você tá nos seus 3 meses de experiência, tanto você pode faltar, pode falar que não quer mais, quanto o empregador também tem essa liberdade de te dispensar. E foi isso que aconteceu, eu acabei saindo. E depois eu fui trabalhar numa loja de bebidas alcoólicas. E foi um trabalho que, pra mim, que sou uma pessoa bem tímida, foi difícil, porque aqui tem as leis, né, da província, que se a pessoa for menor de idade,
a gente não pode vender bebida alcoólica para a pessoa. E aí, no caso, eu tinha que ficar sempre perguntando, pedindo pelos documentos das pessoas que iam lá comprar. Se a pessoa tivesse cara de menor de idade, eu tinha que perguntar. Mó pepino, gente. Me sentia muito desconfortável fazendo esse tipo de pergunta. E às vezes a pessoa tinha tipo 30 anos e ela ficava com aquela cara tipo assim, não acredito que você tá pedindo a minha identidade. Aí às vezes a pessoa não tinha, e aí eu tinha que pisar o pé, ser pulso firme e falar que eu não podia vender, e a pessoa me esculhambava. Era complicado. Acontecia das pessoas fazerem piada comigo, falando tipo assim, você tá perguntando a minha ID e você que tem cara de 14. E eu já tinha tipo 25, 24. Então, não gostei muito do trabalho, passava muito tempo em pé e mesma coisa em relação aos horários de trabalho. Tinha semanas que eu trabalhava 40 horas semanais, tinha semanas que eu trabalhava 16. Era coisa de louco. E também tinha muita responsabilidade de, por exemplo, se chegasse uma pessoa com cheiro de álcool ou que você percebesse que a pessoa estava com sinais de embriaguez, você não podia vender para a pessoa, porque aqui é tipo assim, se a pessoa já chegou com esses sinais e eu vendo, e mais pra frente a pessoa tem um acidente, digamos, e mata uma família, a polícia, tudo, eles vão atrás para saber o que aconteceu, né? Os fatos. E aí vão chegar até a mim, que eu fui a pessoa que vendi para a pessoa que estava embriagada. E aí a responsável por tudo serei eu. Então, é complicado, é muita responsabilidade. Eu não sei se hoje em dia eu voltaria a trabalhar numa loja de bebidas. E agora, o mais esperado. Que é o meu trabalho atual, gente. Eu trabalho em um supportive home. Tem muitas pessoas também que chamam de assisted living. E você não precisa de diploma para trabalhar em um supportive living. No caso, eu trabalho com crianças. Essas crianças não têm famílias e elas têm necessidades médicas. Então, essas crianças, elas moram nessas casas que são financiadas pelo Ministério de Serviços Sociais daqui de Saskatchewan e a gente cuida delas como se elas fossem os nossos filhos, com muito amor, muito carinho e sempre tentando fazer o melhor por elas. A gente dá banho, troca elas. Algumas crianças a gente dá comida, outras a gente não pode porque elas são alimentadas por tubos, né? Então a enfermeira da casa é a responsável por toda a alimentação. A gente leva elas para passear, faz companhia, brinca com elas, fica na casa lá fazendo as atividades que elas têm que fazer. É um trabalho que mexe muito com o seu psicológico. Eu lembro que no primeiro dia de trabalho, quando eu voltei para casa, eu não consegui comer o dia inteiro porque eu fiquei pensando na situação. Tem criança que... Não, todas elas, né? Tem o tubo na barriga, eles chamam de G-tube, que é um tubozinho onde elas são alimentadas. Tem criança que tem tubo na garganta, que para respirar. É bem complicada a situação. Muitas não falam, algumas são cegas, e aí a gente não sabe o que realmente elas estão sentindo, o que está se passando, né? Só com o tempo que você vai se acostumando com a criança e vai entendendo as necessidades dela, os barulhinhos que elas fazem, aí você tem uma noção mais ou menos do que eles estão passando, o que estão querendo, né? Mas hoje em dia eu já tô acostumada com o trabalho, eu amo. Eu trabalho lá casualmente, não é um trabalho que eu vou todos os dias, até porque eu estudo, mas eu amo, gente, de verdade. Você se sente tão feliz, tão bem por estar fazendo bem para essas crianças que não têm família, sabe? E é um trabalho que tá muito em alta aqui no Canadá.
você não precisa de diploma, como eu falei, e também trabalhos com idosos, que são nas care homes, são muito comuns aqui. Eu tenho até uma colega que ela fez um curso de CCA, Continuing Care Assistant, e ela trabalha em 2 lugares, que é nesse lugar onde eu trabalho, que é com criança, e também em um lugar que é com idoso. Esses 2 tipos de trabalho são bem remunerados aqui. Em média, eles pagam entre 18 e 21 dólares a hora. Tem lugares que pagam menos, mas se você procurar bem, você vai encontrar lugar que paga entre 18 e 21, como eu tô falando. E é isso, gente. Não tenham medo de procurar por trabalho aqui no Canadá. Essas foram as minhas experiências de trabalho. Atualmente eu tô trabalhando com criança. Provavelmente vocês devem ver os meus stories aí no Instagram, eu com a máscara e no trabalho, às vezes eu tô sentada e tudo mais, então é por esse motivo. Eu tô trabalhando em uma casa, eu passo a maior parte do tempo sentada, tem as trocas, as crianças, tem os banhos e tudo mais, mas a maior parte do tempo eu tô sentada com elas, assistindo televisão, contando histórias, ou esperando elas serem alimentadas, né, porque essa parte da alimentação demora bastante, gente. Tem hora lá no trabalho que não tem nem o que fazer. Você fica sentada por horas lá esperando, porque não tem o que fazer, tem que esperar. Se você já tem o visto de trabalho aqui no Canadá, fica de olho nessas vagas de emprego de supportive living, de assisted living, de assisted house, de support worker, developmental worker, porque é tudo a mesma coisa praticamente e eles estão sempre contratando. E se você tem interesse de imigrar para o Canadá com college, dá uma olhada depois em CCA, que é Continuing Care Assistant, que basicamente é de cuidar com idosos. É um curso que é menos de 1 ano. Eu tenho uma amiga que fez esse curso, ela não é daqui do Canadá. O processo de imigração dela está sendo através desse curso, pelo SIMP, que é o processo daqui de Saskatchewan. Ela conseguiu o emprego depois que se formou e a empresa está fazendo todo o sponsorship dela. E aqui no Canadá, eles não estão nem aí para o tipo de serviço que você está fazendo, qual o seu trabalho, se você trabalha no McDonald's, se você trabalha no Tim Hortons, se você trabalha em hotel, se você trabalha em restaurante, se você é médico, se você é carpinteiro, eles não estão nem aí. O que eles se importam mesmo é com o dinheiro na conta, que você pague as suas contas em dia. E foi assim, como faxineira e meu esposo como carpinteiro, que a gente conseguiu comprar a nossa primeira casa aqui. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!